A notificação chegou. Pode ter sido um e-mail automático da Receita Federal. Pode ter sido uma mensagem no ECAC. Pode ter sido alguém da sua rede que viu o CPF listado e te avisou. Em algum momento entre ler o assunto e abrir o documento, você sentiu aquele frio, a sensação de ter feito algo errado sem saber exatamente o quê, e de que agora alguém está pedindo explicação. E junto com o frio vieram as perguntas. Quanto vou ter que pagar? Posso ser autuado? O que eu fiz de errado? Por onde eu começo? Se é isso que você está vivendo agora, este vídeo foi feito para você. A malha fina provoca esse nível de pânico porque a maioria das pessoas não sabe o que ela é de verdade, e o que não se conhece assusta. Você imagina autuação, processo, multa pesada, nome sujo com a Receita Federal. A maioria dessas imagens não corresponde à realidade da maior parte dos casos. Mas sem saber disso, o pânico paralisa. E é a paralisia que transforma um problema simples em grave. Nos próximos minutos, você vai entender o que a malha fina realmente é e o que não é. Vai entender por que o autônomo e o profissional liberal são os perfis mais vulneráveis ao cruzamento de dados que a Receita executa em 2026. E vai sair daqui com um protocolo claro. O que fazer, em qual ordem e o que nunca fazer quando a Receita Federal chama. Vamos transformar o pânico em plano. Primeiro, malha fina não é acusação de crime. Isso precisa estar dito antes de qualquer outra coisa, porque é o equívoco que alimenta o pânico e que faz as pessoas tomarem decisões erradas logo no início do processo. Malha fina, tecnicamente chamada de malha fiscal, é o estágio em que a declaração do imposto de renda fica retida para análise mais aprofundada. Isso acontece quando o sistema da Receita identifica uma divergência entre o que você declarou e o que outras fontes informaram sobre você. Não é necessariamente prova de que você errou. Não é necessariamente prova de fraude. É sinal de que os dados não bateram e que a Receita quer entender por quê. O sistema funciona assim. Empresas, bancos, planos de saúde, cartórios, plataformas digitais, todos enviam informações periodicamente à Receita Federal. O algoritmo cruza esses dados com o que você declarou. Se o paciente declarou que pagou R$8.000 em consultas para o CPF do psicólogo e o psicólogo não declarou esses R$8.000 como rendimento, há uma divergência. O sistema retém a declaração para verificação. Não é pessoal, é matemático. Em 2026, esse cruzamento ficou mais preciso e mais abrangente. A Receita Federal intensificou o uso da e-financeira, sistema que obriga instituições financeiras a reportarem movimentações acima de R$2.000 mensais para pessoas físicas. Isso significa que PIX recebidos, transferências bancárias, pagamentos via cartão, tudo entra no radar. Se esses valores não aparecem na sua declaração ou aparecem em valor diferente, a declaração pode ser retida. Para o autônomo e o profissional liberal, esse cenário é especialmente delicado. E há uma razão específica para isso, que vamos examinar agora. Mas antes, uma informação que muda o estado emocional de muita gente. A Receita Federal processou 46,2 milhões de declarações em 2025, com cerca de 3% retidas para verificação. 3%. Isso significa que a malha fina é menos comum do que o medo que ela provoca, e que, para a maior parte de quem cai nela, o problema tem solução dentro do próprio sistema, sem advogado, sem processo, sem drama. O drama vem quando o problema é ignorado, ou quando a pessoa toma a decisão errada por falta de informação. É exatamente isso que este vídeo resolve. Existe um motivo estrutural para o autônomo e o profissional liberal caírem na malha fina com mais frequência do que o trabalhador assalariado. E esse motivo não tem nada a ver com má-fé ou descuido intencional. Tem a ver com a natureza do trabalho. Quem trabalha com carteira assinada tem um único empregador que retém o imposto na fonte, emite informe de rendimentos no padrão exato que a Receita espera e entrega tudo nos sistemas fiscais automaticamente. O trabalhador CLT só precisa confirmar o que já chegou preenchido. O autônomo não tem isso. Ele recebe de múltiplas fontes: pessoas físicas, pessoas jurídicas, plataformas digitais, transferências avulsas.
Cada fonte tem um padrão diferente de documentação. Algumas emitem informe, outras não. Algumas retêm imposto na fonte, outras não. E toda essa multiplicidade de entradas precisa ser consolidada manualmente, mensalmente, no Carnê-Leão, e depois transportada com precisão para a declaração anual. A obrigatoriedade do Carnê-Leão em 2026 permanece para toda pessoa física que recebe rendimentos de outras pessoas físicas ou do exterior fora do regime CLT. Isso inclui médicos, psicólogos, advogados, dentistas, consultores, terapeutas, coaches, arquitetos, qualquer profissional que atenda pessoas físicas diretamente. E aqui está o problema real. A maioria desses profissionais não preenche o Carnê-Leão mensalmente como a Receita Federal exige. Deixa para fazer tudo em março, quando o prazo do IR se aproxima. Reconstrói os recibos de memória. Tenta lembrar quais clientes pagaram em janeiro, quais pagaram em fevereiro, quais transferiram pelo Pix sem recibo. E o resultado é uma declaração cheia de buracos, que o cruzamento digital da Receita encontra sem dificuldade. As causas mais comuns de malha fina para autônomos em 2026 são específicas e reconhecíveis. Carnê-Leão não recolhido ou recolhido com valores inconsistentes. Rendimentos recebidos via Pix de pessoas físicas que não foram declarados e que os bancos já informaram à Receita pela e-Financeira. Deduções no livro caixa sem comprovação documental ou com despesas pessoais lançadas como profissionais. Para profissionais da saúde, recibos não emitidos pelo sistema Receita Saúde, cuja integração com o Carnê-Leão Web tornou-se obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2025. E, em muitos casos, a divergência clássica. O cliente declarou o pagamento como despesa dedutível e o profissional não declarou o recebimento como rendimento. Se um advogado autônomo recebeu honorários pelos serviços prestados e não declarou esse rendimento no Carnê-Leão, caso o cliente tenha declarado esse pagamento em sua declaração anual, já que honorários advocatícios são despesa dedutível do IR. A Receita faz o cruzamento dos dados e percebe a divergência. O mesmo vale para o psicólogo, o dentista, o médico, o consultor. O sistema não é pessoal, ele é preciso. E em 2026, ele está mais preciso do que nunca. Isso explica por que você chegou aqui. Não foi má fé. Foi falta de estrutura para acompanhar o que o sistema passou a rastrear com muito mais detalhe. A pergunta agora é outra. O que você faz com isso? Aqui está o protocolo. 4 passos. Em ordem. Cada um importa, e a ordem importa tanto quanto os passos. Passo 1. Consulte o ECAC antes de qualquer outra coisa. O ECAC é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. É onde está toda a informação sobre a sua situação fiscal. Acesse com sua conta gov.br. Nível prata ou ouro é obrigatório. Dentro do portal, vá em Meu Imposto de Renda e verifique o status da declaração. Se aparecer com pendências, o sistema vai mostrar qual é a divergência: omissão de rendimento, dedução inconsistente, erro de preenchimento. Caso a declaração esteja com pendências, o contribuinte deve acessar o próprio serviço Meu Imposto de Renda, dentro do ECAC, onde estarão detalhados os motivos da retenção. Não ligue para a Receita antes de fazer isso. Não mande e-mail. Não peça para o contador ver o que está acontecendo sem que você tenha lido o motivo da retenção. A informação está disponível e você precisa entendê-la antes de qualquer ação. Passo 2. Diagnóstico. Erro seu ou divergência de terceiro? Depois de identificar o motivo, a pergunta crítica é: isso é um erro que eu cometi ou é uma divergência que veio de outra fonte? Os 2 cenários existem. Você pode ter omitido um rendimento sem perceber, um recebimento via Pix que não entrou no Carnê-Leão, um cliente que pagou em dezembro e você esqueceu. Mas também pode ter declarado tudo certo, e o cruzamento com a informação do seu plano de saúde ou do seu banco gerou uma divergência que não corresponde a erro seu. Esses 2 cenários têm caminhos diferentes. Confundir os 2 é um dos erros mais comuns e mais caros. Passo 3. Retificar ou aguardar intimação.
E por que isso muda tudo? Esta é a informação mais importante deste vídeo, a que mais dinheiro salva, ou perde, dependendo da decisão. Se você retificar a declaração espontaneamente, antes de qualquer procedimento de ofício da Receita, como uma intimação, você paga apenas o imposto devido acrescido do juros Selic, sem a multa de ofício de 75%. 75% de multa sobre o imposto devido. Esse é o custo de esperar a Receita formalizar a cobrança sem você ter tentado regularizar antes. Se você verificou que houve erro, rendimento omitido, dedução indevida, valor incorreto e ainda não recebeu um termo de intimação formal, a retificação espontânea é o caminho correto. Você acessa o ECAC, localiza a declaração, clica em Retificar declaração, corrige os dados e reenvia. O sistema processa a retificação, calcula a diferença do imposto devido e você paga com os juros da Selic, sem multa de ofício. O contribuinte não precisa aguardar uma notificação formal da Receita para corrigir o erro. A declaração retificadora é o procedimento padrão para ajustar dados ou incluir informações esquecidas. Se, por outro lado, você verificou as pendências e tem certeza de que sua declaração está correta, que a divergência é de uma fonte externa, não sua, o caminho pode ser aguardar a intimação formal para então apresentar documentação comprobatória. Nesse caso, existe a possibilidade de apresentar os documentos de forma antecipada. Verifique no ECAC, na seção de malha fiscal, se existe a opção Atender intimação não formalizada. Isso pode agilizar o processo. Passo 4. Reúna a documentação, toda ela, independente do caminho, retificação ou apresentação de comprovantes. Você vai precisar de documentação, recibos emitidos, comprovantes de pagamento, extratos bancários, comprovantes de despesas dedutíveis no livro caixa. Documentos comuns incluem recibos de serviços prestados, informes de rendimentos e comprovantes de despesas. O formato de envio é digital, via e-processo, com arquivos em PDF. O problema, e aqui está a causa raiz de tudo, é que muitos autônomos chegam neste passo sem ter essa documentação organizada, porque ela nunca foi organizada ao longo do ano. Os recibos estão espalhados, o livro caixa está desatualizado, os extratos de Pix são dezenas de entradas sem identificação de origem. É exatamente nesse momento que o custo da desorganização operacional se torna concreto. Não como conceito, como trabalho de reconstrução de meses de histórico financeiro, às pressas, sob pressão fiscal. A malha fina do autônomo raramente nasce de má fé. Ela nasce de desorganização operacional acumulada ao longo do ano, rendimentos que não viraram registros, recibos que não foram emitidos no momento certo, movimentações que não foram conciliadas. O back-office financeiro que nunca foi estruturado. Se ao assistir este vídeo você percebeu que o seu histórico financeiro tem essas lacunas, o diagnóstico gratuito na descrição vai mostrar exatamente qual é a sua exposição fiscal atual e o que seria necessário para organizar isso de forma contínua. 30 minutos, sem compromisso. Antes de fechar o protocolo, existe uma lista de erros que transformam um problema simples em grave. São erros comuns, porque o pânico leva a decisões ruins. Não ignore a notificação. A regularização pode ocorrer a qualquer tempo, mesmo em exercício seguinte. Mas enquanto a declaração permanece em malha sem regularização, a restituição fica retida. E o tempo jogando contra você aumenta o valor dos juros acumulados. Ignorar não resolve. Posterga com custo. Não tente resolver informalmente. Não existe conversa com a Receita. Não existe explicar por telefone. O sistema é digital e os procedimentos são formais. Qualquer regularização acontece pelo ECAC, com documentação dentro dos protocolos estabelecidos. Tentativas de contato informal não produzem efeito e consomem tempo que poderia estar sendo usado no processo correto. Não peça para o contador resolver sem entender o que ele vai fazer. O contador é fundamental nesse processo, especialmente nos casos mais complexos. Mas você precisa entender o que está sendo feito, qual caminho foi escolhido e por quê. A impugnação é o recurso administrativo que permite contestar a notificação ou o auto de infração,
e pode ser total ou parcial, mas deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência da notificação. Prazo perdido por falta de atenção é oportunidade perdida. Não confunda o papel do contador com o que causou o problema. Este é o ponto que mais importa para quem está pensando em como evitar isso no futuro. O contador cuida do passado, ele pega os dados que chegam até ele, recibos, extratos, carnê-leão preenchido ou não, e constrói a declaração com o que existe. Se o carnê-leão ficou sem preenchimento por 4 meses, o contador declara com o que tem. Se os recibos estão incompletos, a declaração reflete isso. O contador não cria documentação que não foi gerada ao longo do ano. Para declarar o imposto de renda sem erros, o profissional liberal precisa manter um controle documental rígido, com o livro caixa sempre atualizado, registro correto de todos os recibos de serviços e acompanhamento mensal da tributação. Tudo isso acontece ao longo do ano, não em março. A malha fina, na maior parte dos casos do autônomo, é sintoma de um problema que começou muito antes da declaração. Começou em abril, quando os recibos não foram organizados. Em julho, quando o carnê-leão ficou para a semana seguinte. Em outubro, quando o livro caixa estava com 3 meses em atraso. O contador resolve o passado. O financeiro operacional vive no presente. Organizar o presente, mês a mês, com processo, com documentação rastreável, é o que garante que o problema que você está resolvendo agora não se repita daqui a 12 meses. Você chegou aqui com uma notificação e um frio no estômago. Vai sair com um protocolo. Primeiro, acesse o ECAC e identifique o motivo exato da retenção, antes de qualquer outra ação. Segundo, diagnóstico honesto. O erro é seu ou é divergência de terceiro? Terceiro, se é erro seu e ainda não chegou intimação formal, retifique agora. A diferença entre retificar antes da intimação e depois dela é de 75% de multa sobre o imposto devido. Quarto, reúna a documentação de forma organizada e siga o caminho correto, retificação ou apresentação de comprovantes via ECAC. E não ignore. Não postergue, não tente atalho. Agora, a parte que ninguém gosta de ouvir, mas que é a única que muda o resultado no longo prazo. A malha fina que você está resolvendo hoje nasceu ao longo do ano passado. Em cada mês em que o carnê-leão ficou para depois, em cada recibo que não foi emitido, em cada Pix que entrou na conta sem registro. Não foi descuido seu, foi ausência de processo. Seu negócio nunca teve estrutura financeira operacional para acompanhar o que o sistema fiscal passou a rastrear com precisão cirúrgica. Isso tem solução. Não é uma solução que se resolve num fim de semana com uma planilha nova. É uma solução de processo, contínua, que acontece mês a mês ao longo do ano. Buscar ajuda para organizar o financeiro operacional do seu negócio não é admitir que você falhou. É reconhecer que você é excelente no que faz e que o que faz merece um negócio à altura. Você não precisa gostar de números, você precisa entender o que eles estão te dizendo. E agora, pelo menos sobre a malha fina, você entende.